Malco, mudando a página aqui, virando mais uma vez de assunto, motoristas reclamam de um caos no trânsito ali na região da Pampulha, na proximidade ali do Parque Lagoa do Nado. Mais especificamente, para todo mundo lembrar, onde o viaduto Batalha dos Guararapes caiu, lá em 2014, na Copa do Mundo. O que está acontecendo por lá? Uma obra que não acaba nunca, segundo os moradores. Havia ali uma previsão de um mês, já tem 5 meses que essa obra está por lá. E nada se resolve. Por coincidência, Malco, passei lá na sexta-feira. Fiquei realmente apavorado, porque uma obra ali, uns canteiros mexidos, muita terra, alguma sinalização, uma inglesa para lá, para cá. Mas eu, Júnior Moreira, passei lá 4 horas da tarde, não vi uma máquina e não vi nenhum homem trabalhando. E a gente vai ter que se acostumar com isso, né? Vai ser cada vez mais comum de agora em diante o atraso e a queda na prestação dos serviços públicos, principalmente aqueles que dependem dos estados ou dos municípios. O corte no ICMS impacta os orçamentos já planejados. O orçamento já planejado significa o quê? O que estava previsto para ser feito não poderá mais ocorrer. Hoje, Edilene entrevistou para abrir do jogo o Marcos Vinícius, presidente da MM, e ele já alerta sobre isso. É de fato o que vai acontecer. Na escassez de recurso, as obras que estavam previstas a acontecer com determinado prazo não vão mais acontecer. E muitas do que estavam planejadas também deixarão de ser realizadas. É a consequência da falta de recurso ou da falta de planejamento da nossa lógica federalista, que a arrecadação começa com o governo federal e depois distribui para estados e municípios. A decisão tomada pelo governo federal impacta também estados e municípios. Ô Rita Mundinha, a gente foi atrás da Prefeitura de Belo Horizonte para tentar entender o que está acontecendo, né? E a Sudecap nos mandou uma nota. A Sudecap diz que não está executando obras no local, mas eu pedi o Gederson, nosso diretor de TV aqui, para quem está acompanhando pelo YouTube, colocar as imagens para saber se está ou não está acontecendo uma obra lá, né? Segundo a Sudecap, não está não, tá o que está acontecendo lá. Eles estão instalando o escritório de obras dos reservatórios profundos, que são a terceira etapa do projeto, que visa reduzir os riscos de inundações na Avenida Vilarim. Segundo a Sudecap, não está acontecendo obra não, mas está, Rita. Pois é, mas eu acho que isso aí é a questão, né, do poder público, que promete um tempo e não, geralmente esse tempo é ultrapassado. E isso não tem nada a ver com a recente decisão do tabelamento aí do ICMS, 17%, 18%. E é bom lembrar que os caixas das prefeituras e dos estados, estavam abarrotados com o crescimento da arrecadação antes dessa decisão. Então, tudo é uma questão de gestão, né? Então, toda obra, quando ela é planejada, ela tem o dinheiro, tem o caixa, né? Então, o que nós estamos vendo hoje não é resultado do que aconteceu agora, né? É resultado de falta de planejamento passado. Então, a obra está aí, não está sendo executada, está demorando, e isso é um descaso político, né, com a situação da própria população, principalmente quem mora e que tem que passar ali por aquele local. Mas eu não vejo essa ligação direta entre o tabelamento do ICMS, não. Eu vejo falta, como sempre, falta de planejamento de prefeituras, de prefeitos e falta de honrar com os prazos no cumprimento das obras a serem prestadas. Ricardo, como é que você vê essa situação? Uma obra que já está se estendendo há um tempo, não vi placa lá falando que a obra é de tão tempo, o valor da obra, se não tem, quem que é o responsável, uma bagunça danada. Eu fico pensando naqueles moradores que sofreram tanto ali com a construção do viaduto, que depois caiu, a gente sabe muito bem da história, aí depois aconteceu uma obra ali com semáforos, não deu muito certo, aí depois fizeram outra, agora estão fazendo outra obra. Vou te falar um negócio, coitado de quem mora ali. Pois é, como sempre quem paga o pato é a população, né? Eu estou com a Rita. Eu acho que essa questão aí é meramente falta de planejamento. Júnior, eu não sei, as pessoas que passam diariamente ao longo da Avenida Prudente de Moraes e depois na continuação da Rua São Paulo, existe uma obra, eles estão fazendo reformas nos bueiros centrais, isso está lá há meses. Estamos falando de simples bueiro, não é nada complicado, não. E estamos falando de um dos principais corredores de trânsito da região da cidade. Eu acho simplesmente vergonhoso esse tipo de coisa acontecer e o transtorno diário que causa para a população.
Só fazer uma lembrança do tema passado, sobre a questão da Justiça do Trabalho. A juíza impugnou as duas testemunhas, não por serem amigas da reclamante, mas porque elas gravaram um vídeo, e o vídeo era pejorativo, ele era tendencioso contra a empresa. Isso que levou à impugnação e à multa por desrespeito. Foi só isso. A causa foi julgada normalmente e a empresa foi condenada. Edilene, a gente tem 20 segundos para você falar sobre essa obra que a Sudecap diz que não é obra, mas depois fala que é obra. Pois é, vai saber se é obra ou se não é obra, né, Júnior? Daqui a pouco nós teremos a resposta para isso. Mas eu estou com o Malco no momento atual e estou com a Rita. Eu acho que no momento essa queda na arrecadação do ICMS não afeta obras de infraestrutura, mas eu acho que mais para frente vai afetar, porque muitos municípios, principalmente os pequenos, vivem de recursos do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios. Agora eu falei um negócio na coluna em cima do fato que eu queria corrigir rapidinho. Eu fiquei falando diesel em relação à diminuição da tributação do ICMS, que é de 16% para 9%, e na verdade é o etanol, Júnior, e confirmando uma informação que eu disse, há uma previsão de que o governo federal faça a compensação para os governos estaduais por essas perdas relacionadas ao etanol, que são superiores a 5%. Ponto final no Conversa de Redação dessa segunda-feira com Edilene Lopes, Rita Mundim, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann.